Os fatores do absenteísmo podem ser divididos em 4. Então marca aí o quadrante do absenteísmo. E o primeiro fator, ou seja, o primeiro resultado daquelas 3 causas são os conflitos. Obviamente, os conflitos começam a aparecer dentro da empresa, seja de maneira velada, né, uma insatisfação, um silêncio organizacional, seja de maneira mais explícita, brigas mesmo, discussões, dissensões no meio dos seus colaboradores. Então, a primeira situação são os conflitos. Vou chamar isso de fatores interpessoais. Fatores interpessoais, conflitos que acontecem, problemas com os colegas, problemas com a liderança. Então, colegas e liderança. Problemas com os colegas e problemas com as lideranças da empresa. Psicólogo organizacional, já identifiquei as causas, já comecei a combater as causas, agora eu preciso combater o produto destas causas. E o primeiro produto está no primeiro quadrante aqui, os relacionamentos interpessoais. É a hora de entrar na organização e começar a combater os conflitos, a reduzi-los, a eliminá-los, a elaborar estes conflitos e a melhorar o clima interpessoal. Melhorar a forma como as pessoas relacionam entre si, entre pares e entre hierarquias diferentes. Tá correto? Você tem feito isso na sua empresa e provavelmente a redução do absenteísmo, da rotatividade, desses números de evasão, da dificuldade de retenção na empresa, é porque a gente começa psicólogo organizacional combatendo fatores. Mas você percebeu no início desse vídeo, no começo desse vídeo, a quantidade de causas que antes destes fatores precisam ser combatidas? Ou, no mínimo, simultaneamente a estes fatores? Combater o fator sem combater a causa é dar um remédio insuficiente para a dor. A dor continua. É como se eu quisesse tampar uma hemorragia com band-aid. Não se tampa hemorragia com band-aid, psicólogo organizacional. Então, atente-se aos fatores interpessoais em conjunto com as 3 causas que nós dissemos. Um outro fator que compõe aqui o indivíduo, é um fator que a psicologia gosta muito, que é o psicossomático. Os fatores psicossomáticos estão ligados à quantidade de somatização que este colaborador tem em virtude de alguma situação externa. Ok? Pode ser inclusive interna. Vamos pensar aqui. Principal que a gente vê, ansiedade. Ansiedade pode ser um fator psicossomático importante a ser combatido dentro da empresa? Sim. Lembrando que psicólogo organizacional não terapeutiza dentro da empresa, Salvo raras exceções, você não faz psicoterapia dentro da organização. O que você faz, você pode fazer uma roda de conversa, você pode fazer um trabalho de grupo ali para combater os fatores psicossomáticos na empresa. Se o caso do indivíduo é um caso muito grave, que requer um cuidado um pouco mais específico, seja ético, seja íntegro e encaminha esse indivíduo. Não fica tentando tratar esse indivíduo dentro da empresa. Lá não é lugar de você fazer isso. Não é justo com a empresa, não é justo com o indivíduo e não é justo com você. E não é justo comigo, porque aí as pessoas confundem a nossa atuação. Psicólogo organizacional não faz terapia, muito menos dentro da empresa. Agora, não, mas eu sou clínico também, Alexander, eu gosto da clínica, eu sei atuar na clínica, tá certo, parabéns para você. Então encaminha ele para sua clínica, ok?
Nós temos falado muito sobre isso. Não faça clínica dentro da organizacional. Não desvalorize a sua atuação organizacional, que é tão importante quanto a clínica. Correto? Então vamos combater a ansiedade. E o oposto da ansiedade? Né? A depressão, dá para combater a depressão também? Como um aspecto psicossomático? Claro que dá, Alexandre. Combateremos a ansiedade, a depressão, fatores comuns, quer ver? Estresse. Alguém aqui não pode me dizer que nunca passou por estresse ou que não esteve estressado nessa semana que está me ouvindo? Não, né? Estresse é um fator relacionado ao trabalho que deve ser combatido para que ele não comece a virar absenteísmo e, consequentemente, depois a rotatividade. Detalhe, psicólogo organizacional, tem aqui no nosso canal um vídeo falando só sobre o burnout. Burnout, que é o esgotamento profissional, reflexo desse estresse não elaborado, né? Onde a empresa não desempenhou ações para evitar este acúmulo, onde o colaborador não conseguiu elaborar, enfim. A partir de janeiro de 2022, a OMS declarou que o burnout faz parte das doenças ocupacionais. Ele passa a ser uma doença do trabalho, da qual a empresa precisa olhar com carinho e, de fato, oficialmente, desempenhar ações de prevenção dessa doença e de promoção da saúde desse colaborador. Correto? Então, o estresse não elaborado pode desencadear uma síndrome de burnout, esgotamento profissional, onde ele explode para fora ou para dentro, enfim, esse colaborador ele começa a ter uma série de situações da qual eu já expliquei no vídeo anterior lá sobre a síndrome de burnout. Outro fator psicossomático, cansaço, fadiga, eu estou fadigado, não produzo mais como antes, aí fadigado eu já não quero chegar no horário, fadigado às vezes eu não quero nem levantar da cama e eu falto à empresa. São fatores que estão contribuindo com o absenteísmo mediante as causas. Lembra a condição da empresa, a estrutura, má estrutura, a liderança que estressa. Percebe que eu preciso então atacar fatores e atacar causas ao mesmo tempo, né? Cansaço, irritabilidade, estresse. Tudo bem, psicólogo organizacional? São fatores ligados ao indivíduo. E do outro lado, a gente tem fatores ligados à organização, à empresa. Fatores ligados à empresa. Estes fatores são, primeiro, os fatores laborais, fatores envolvendo o trabalho. O que são fatores laborais, Alexander? Por exemplo, quando a empresa não tem mecanismos de satisfação, quando a empresa não tem mecanismos de reconhecimento, quando a cultura da empresa é uma cultura injusta, não tem meritocracia, remuneração ruim. Então, assim, o ambiente empresarial não coopera com a ausência do absenteísmo. Pelo contrário, ele te direciona à insatisfação e, consequentemente, ao absenteísmo. Então, laborais. Remuneração é um aspecto laboral. Eu recebo menos do que de fato eu entrego. Eu recebo pouco comparado aos meus colegas que fazem a mesma coisa. Isso é uma insatisfação de um fator laboral, né? Injustiças. Fulano faz uma coisa, é reconhecido. Eu faço a mesma coisa, não sou reconhecido. Eu fiz tal coisa, fui punido. Fulano fez a mesma coisa, não foi punido. Eu faço muito mais do que fulano, mas fulano nunca é lhe chamado a atenção. Sabe, estas condições e estas percepções que o colaborador tem de injustiça organizacional vão fazendo com que os fatores laborais acrescentem aos números do absenteísmo. Ligado a, de novo, cultura da empresa por falta de controle, não sei quem faz, quem não faz, má liderança, a liderança não tem condição de liderar de maneira coerente, acolhedora, íntegra, né?
A estrutura, o sistema da empresa, a cultura estabelecida, uma série de causas que vão culminar nos fatores deste absenteísmo. E por último, né, da organização e do indivíduo, ligando organização e indivíduo, eu tenho a autogestão. Autogestão. Autogestão é uma competência muito importante para quem quer desenvolver-se em sua carreira, né? E envolve os aspectos da empresa, os aspectos ambientais e os aspectos internos destes colaboradores. Por exemplo, o momento da carreira do colaborador. Por vezes o colaborador quer avançar na sua carreira, mas não percebe na empresa uma oportunidade. E então ele começa a buscar o mercado. Quando ele começa a buscar o mercado, ele começa a faltar à empresa, a atrasar na empresa. Não dá para você falar que todos são assim, mas quem está insatisfeito começa então a gerar alguns comportamentos que demonstrem essa insatisfação. Principalmente quando ele está numa fase da carreira que ele acredita que ele merece um pouco mais. Outra situação são as burocracias. Como assim, Alexander, burocracias? Por exemplo, a empresa não tem um horário específico para as pessoas resolverem uma determinada condição pessoal. Eu preciso fazer um serviço de banco, Alexander, mas a empresa não me libera. Eu vou faltar. Eu preciso matricular o meu filho e minha filha na creche. A empresa não me libera. Eu vou faltar. Condições de autogestão. Eu vou gerenciar a minha vida a favor da minha vida, já que a empresa não contribui para isso. Então a autogestão nada mais é do que isso. Ou uma situação muito comum que é o lazer. Isso não acontece no Brasil, né, psicólogo organizacional? Só acontece, sei lá na África, das pessoas apresentarem um atestado e aparecerem na praia no dia seguinte. Apresenta um atestado de 15 dias e aparece na praia no dia seguinte. E aí você sabe que, por autogestão do lazer, essa pessoa cometeu uma falta e até um crime grave e que entrou para as estatísticas do absenteísmo da nossa empresa. Então, o psicólogo organizacional percebe a quantidade de fatores, a quantidade de situações que eu preciso combater junto com as causas para que o absenteísmo seja diminuído ou eliminado na empresa. Se você não tirou print, esse é o momento de você tirar o print. Tira um print aí dos fatores, dos 4 fatores que você precisa observar com carinho. Detalhe, crie os indicadores desses fatores. Crie os indicadores. Quantas faltas estão relacionadas a problemas, a fatores interpessoais? Quantas faltas estão relacionadas a fatores psicossomáticos? Quantas faltas é por autogestão e quantas faltas é em virtude do trabalho? Coloca isso numa balança, pesa o que está, aonde está a maior concentração de falta, né? Para você ver. Aonde está a maior concentração de falta é onde você deve atacar. É onde você deve atacar. Ataque aonde vai surgir mais resultado. Aonde se concentra a maioria das consequências destes problemas.